E aí pessoal, quem tá aqui é o mesmo Pastor Raul. Vim trazer mais um review para vocês. Hoje nós vamos ter review de Bíblia de Estudo, isso mesmo, nós vamos conhecer essa maravilha aqui que a Editora Vida mandou pra gente. É uma Bíblia de Estudo de uma composição totalmente diferente do que a gente está acostumado. É uma Bíblia de Estudo direcionada para pastores, para pregadores, para aquele que trabalha na obra de Deus. Digamos que ela seja uma Bíblia do ministro muito mais completa, como nós vamos ver no review. Eu digo para vocês, é uma Bíblia de combate para todos os pastores, porque nos dá orientações de pastores experientes, de homens de Deus experientes que caminham com Deus. Então vamos lá, vamos parar de conversa fiada e vamos falar dessa maravilha aqui, Bíblia Ministerial da Editora Vida. Bom, pessoal, aqui estamos com a Bíblia Ministerial, mais um presente enviado a nós pela Editora Vida. Bom, começamos com uma capa também impressa em baixo relevo e hot stamping, uma decoração. É uma Bíblia muito austera, é uma Bíblia muito discreta, como deve ser um equipamento de um sacerdote, de um homem de Deus. Porque é para isso que essa Bíblia é voltada. Analisando ela, vocês vão entender o que eu quero dizer. O papel que segura o conteúdo da Bíblia, da encadernação, não é daquele papel plastificado mais resistente. É um papel offset mais grossinho, mas é um papel normal. Bíblia Ministerial, aqui Bíblia Ministerial, uma Bíblia abrangente para toda a liderança. Quando a gente fala uma Bíblia abrangente para toda a liderança, pessoal, não é aquele contexto de liderança que nós costumamos encontrar no neopentecostalismo, onde o líder é dono, onde o líder manda e desmanda, tá? Nós estamos falando do contexto cristão de liderança, tá? Aqui já começamos com um sumário, os livros da Bíblia em ordem alfabética, prefácio à nova versão internacional. Como usar esta Bíblia, uma poderosa ferramenta. Os estudos dessa Bíblia estão separados em categorias. Existe a categoria liderança espiritual, pregação, oração corporativa e discipulado, a vida espiritual do líder, pastoreando situações específicas e evangelismo e justiça social. Então, todos os estudos dessa Bíblia estão incorporados em uma destas categorias. Entrando no Antigo Testamento, nós temos uma pequena introdução ao livro. Tá bem, pessoal? Não é uma introdução tão completa como nós encontramos na Bíblia de Estudo de Genebra, como nós encontramos em outras Bíblias de Estudo, mas é uma introdução que nos dá o básico. Não se esqueça que essa Bíblia ela não é direcionada para o consumidor comum, mas para aquele que vai ser um pastor, um pregador, ou que quer transmitir o conhecimento bíblico com responsabilidade de uma forma mais organizada, mais sistematizada. Então nós temos a introdução e nós temos o esboço do livro, um esboço resumido. Depois já começa o próprio livro. Vocês vão notar nessa Bíblia a falta das notas de estudo. Nós temos apenas notas de rodapé, notas de tradução, sendo que as referências cruzadas e as referências cruzadas estão na lateral, no miolo da Bíblia. Ela utiliza uma fonte nos enunciados e nos números, uma fonte condensada, que é aquela fonte que ela é meio espremidinha, o que para alguns é um pouco incômoda a leitura. Mas o tamanho de letra é um tamanho de letra médio e confortável para a leitura. Lembrando que as notas não são notas especificamente de estudo, mas são as notas de rodapé das variantes textuais e das diferenças de tradução. Chegamos ao primeiro estudo. Chegamos ao primeiro estudo. Temos que entender, pessoal, que a Bíblia Ministerial, ela não é uma Bíblia que tem os seus estudos dentro do texto bíblico. Ela tem estudos separados dentro, sim, no meio dos livros da Bíblia, mas não inseridos versículo por versículo, capítulo por capítulo. Por quê? Porque essa Bíblia vai te dar suporte para você, como um pastor, como um pregador, você poder fazer a obra de Deus. Então, os estudos são estudos completos, que primam mais para o estudo devocional do que para um estudo exegético da coisa. Então ela não é explicada versículo por versículo, mas ela tem estudos gerais. Por exemplo, lembram que eu falei para vocês das categorias? Olha, liderança espiritual, o sublime chamado para a liderança espiritual. Aí vários autores
escreveram para esse estudo. Então nós vamos ter aqui o sublime chamado para a liderança espiritual, como saber se você foi chamado para a liderança espiritual, conselhos a líderes relutantes, liderança dedicada em confiança, 5 coisas que os líderes fazem, liderança de servo, ou seja, são ensinos para você que é um ministro, ensinos que vão ajudar na tua caminhada como um pastor. A tarefa de liderar a si mesmo, chamado à perseverança. Aí a gente vem para Êxodo. Dentro de Êxodo, nós temos outro estudo de liderança espiritual. Ó. Olhem o símbolo, ele é separado pela categoria, pelo símbolo. Conduzindo mudanças, um processo cristocêntrico de mudanças, aceite as alegações de Jesus, antes de introduzir mudanças, 4 passos para pavimentar o caminho em direção à mudança, como lidar com reclamações sobre mudanças, como fazer as grandes mudanças, que muitas vezes são necessárias, 5 verdades para conduzir mudanças no estilo da adoração. Ou seja, olha, essa Bíblia é muito interessante, que não tem muito estudo. Ó, vida espiritual do líder, ó. E é muita coisa, pessoal, não é pouco estudo, não. É que ele é separado do texto bíblico. Então, algumas pessoas podem estranhar. Mas ela é mais uma Bíblia na categoria, eu acho, da Bíblia do ministro. Vamos dizer assim que ela é a Bíblia do ministro madura. É uma Bíblia do ministro na sua plenitude. Olha, disciplinas espirituais para líder, ó, vida espiritual do líder, outra categoria. A disciplina da solitude, como passar o dia em oração, disciplina do ritmo espiritual. Olha só quanto material. Ó, isso é um estudo. Disciplina do jejum, disciplina da comunidade, pastoreando em situações específicas, outra categoria, os fundamentos do pastoreio. Pessoal, são vários estudos na categoria pastoreando em situações específicas. Então são vários, vai estar em vários lugares da Bíblia a mesma categoria. Papel do pastor, pastoreio como presença pessoal, pastoreio como cura da alma, habilidade de ouvir no pastorado, pastoreio no cuidado do rebanho, pregação, oração corporativa e discipulado, outra categoria, fundamentos da boa pregação. Sublime chamado da pregação, preparando-se para pregar, sabe? Isso daqui é um recado para aqueles pregadores que falam, né, que vai subir sem ter sermão pronto. Tem que estudar, tem que se preparar, pessoal. Não é chegar lá em cima e começar a falar um monte de borracha, não. Orando pelo sermão, a introdução do sermão, preparando o sermão, 7 passos para a preparação de um sermão. Evangelismo e justiça social, outra categoria, pessoal. 4 verdades sobre justiça na Bíblia, pregação e ensino sobre temas de justiça social, envolvendo-se pessoalmente com ministérios de justiça social, unindo justiça social e evangelização, planejando projetos sociais por meio de pequenos grupos, ou seja, põe o povo para se mexer, né? Alcançando o sem teto, medidas práticas para viver de modo mais justo. Ó, mais de evangelismo e justiça social. Tá, o papel do pastor na evangelização. Agora, aqui depois de Apocalipse, nós entramos numa verdadeira joia. Enquanto na Bíblia do ministro, pessoal, nós temos apenas os esboços litúrgicos das cerimônias, nessa Bíblia, olha, nós começamos com a tabela de pesos e medidas, depois nós vamos para o guia de recursos práticos, onde nós temos tudo separado e nós temos um estudo sobre as cerimônias. E não temos apenas as cerimônias, também não temos todas as cerimônias que constam na Bíblia do ministro. Mas aqui nós temos uma série de estudos sobre cada cerimônia, sobre cada situação, sobre cada atitude que deve ser tomada. Então nós temos eventos pastorais, eventos eclesiásticos, batismo, dedicação de crianças, confirmações, recepção de novos membros, cultos de dedicação e comissionamento, eventos familiares, bodas, formaturas, mudança para uma nova casa, recepção de um novo membro da família, aniversários, vida cristã, plano de Deus para a salvação, plano de discipulado, questões difíceis da vida, ajudando as pessoas a lidar com mudanças, a lista dos livros recomendados para as questões difíceis da fé, olha, eventos pastorais, funerais, olha só, pontos a lembrar, textos bíblicos adequados, orientações para o funeral. E aqui tem até
explicação para você tomar cuidado com o que você fala. Aconselhamento em tempo de crise, o que dizer e o que não dizer. Evite minimizar a perda, evite tentativas de fazer a pessoa se sentir bem. Visitas hospitalares. No visitas hospitalares, pessoal, prepare-se, busque ajuda nas escrituras, casamento, legalidades, lista do casamento, tempo de cerimônia, local da cerimônia, ou seja, tem um checklist aqui de como deve proceder, que você tem que saber para como se colocar, preparando a cerimônia, música, vela, fotografia durante a cerimônia, ideias para envolver as famílias no casamento, os convidados, esboço básico de uma cerimônia de casamento, confirmação dos presentes, leitura bíblica, votos, cerimônia das alianças, oração pelos noivos, bênção, declaração de casamento, beijo tradicional, eventos eclesiásticos, batismo, avaliação para o batismo, lista preparatória para o evento. Ou seja, você tem o checklist e você tem exemplo das cerimônias. Tem todo um checklist, todo um roteiro para cada uma. Ou seja, está em dúvida entre a do ministro e a Bíblia ministerial? É o seguinte, se você viaja muito, se você está muito no campo, tem a Bíblia do ministro. Agora, para você pregar na tua igreja, usa essa daqui. Tá? Ela traz a linguagem NVI, que eu não tinha falado ainda. Ela traz a tradução NVI, que é uma tradução de fácil compreensão. Olha, culto de confirmação, maneiras de afirmar e agradecer voluntários, eventos familiares, bodas, formaturas, mudança para uma nova casa, recepção de novo membro da família, recebendo um bebê em casa, modelo de oração, vida cristã, plano de Deus para a salvação, plano de discipulado, 7 elementos essenciais do discipulado, questões difíceis para a vida, até que ponto o cristianismo é relevante no mundo hoje, por que Jesus é o único caminho para Deus. Nós sabemos, pessoal, mas tenta explicar isso de uma maneira fácil para um incrédulo. Deus pode mesmo perdoar tudo que eu fiz. Índice dos ensaios e tópicos. Roteiro número 1, liderança espiritual. Ou seja, tem todos os tópicos e as páginas onde está tratando de cada assunto. Lista dos colaboradores desta belezinha aqui. Concordância bíblica abreviada. Eu costumo brincar que todas as bíblias seriam ter por obrigação concordância bíblica abreviada. Isso daqui é uma bíblia para um pastor utilizar no dia a dia, para consulta, uma Bíblia para um pastor, para um pastoreio. Então, se o pastor vai ter que levar para lá e para cá, tá sempre com essa Bíblia, ela não pode ser uma Bíblia grande. Tanto que o formato dela, ela não é tão grossa e ela não é tão alta, mas ela é um pouco mais larga do que as outras Bíblias de estudo por aí. É um formato diferenciado. Para quê? Para facilitar o transporte. Não é uma Bíblia pesada, concordância bíblica vai até o final. Aí nós chegamos na família de mapas da Editora Vida, que são mapas muito bonitos, que eu gosto muito. Essa é a Bíblia Ministerial. Bom, pessoal, essa foi a Bíblia Ministerial da Editora Vida. Recomendo para você que é um pastor, que é um pregador, que é um evangelista. Recomendo muito essa Bíblia, porque ela traz para você artigos voltados para você que é uma liderança eclesiástica. Sem falar que vocês viram dos esboços litúrgicos, dos esboços de cerimônias, né? Como cerimônia de casamento, batismo e etc. Ou seja, é uma Bíblia do ministro muito mais completa. Digamos que é uma Bíblia do ministro muito mais completa mesmo, como vocês viram. Ela não tem os estudos da maneira normal, como a gente está acostumado, estudos versículos por versículos. Mas não é esse o escopo, não é essa a proposta dessa Bíblia. A proposta dessa Bíblia é oferecer estudos para você, que é pregador e vai desenvolver a sua pregação. Então, ela não engessa o seu trabalho como pregador. Outra recomendação que eu faço para a tua biblioteca. Outra recomendação que o Nascido de Novo faz para você, que é um pregador, que é um homem de Deus, que é uma pessoa que está fazendo o trabalho de Cristo. Amém? Então, dá joinha nesse vídeo, compartilha ele, porque pode ser importante para alguém que está precisando de um material assim. E lógico, vem fazer parte da nossa comunidade, vem aqui, vem fazer parte do Nascido de Novo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que você vai ser avisado de todos os novos vídeos do Nascido de Novo. Fique com Deus, ama a sua vida, até o próximo review.